Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Biologia Legal. Nessa aula, que é a terceira aula aí do sexto ano, voltado para as turmas do sexto ano do ensino fundamental, estaremos abordando o tema energia e matéria em um ecossistema. Antes de começar a aula propriamente dita, só gostaria de lembrá-los aí, de quem ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, e deixe seu like no final do vídeo. Compartilhe com seus amigos nas redes sociais aí, para fortalecer o nosso trabalho. E se você quiser também deixar aí nos comentários, algum comentário ou até mesmo a sugestão de novas aulas, estarei aí vendo essas mensagens e assim que possível estarei fazendo essas aulas para vocês. Então vamos lá, vamos começar a falar sobre energia e matéria dentro de um ecossistema. Mas o que vem a ser energia? O que é energia? Os seres vivos vão necessitar aí de alimento para sobreviver. É do alimento que os seres vivos obtêm a matéria e a energia necessária para construir o corpo e também para manter aí o organismo funcionando. A energia que necessitamos para fazer as nossas atividades básicas são obtidas pela alimentação. No nosso caso, a energia vai ser obtida através da alimentação. No caso dos seres fotossintetizantes ou seres chamados de autótrofos, eles vão possuir aí um pigmento chamado de clorofila, que é uma substância esverdeada que vai estar presente aí nas folhas das plantas e também nas algas. A função dessa clorofila é o que? É absorver a energia solar, para ser usada essa energia para a produção de açúcares, através da união, da mistura aí de gás carbônico, que é absorvido também pelas folhas, e de água e sais minerais pelas raízes, onde vai ser produzido aí os açúcares, que vai servir de alimento para a planta e também para outros seres vivos. Então a fotossíntese é um fenômeno biológico, em que seres com clorofila vão produzir o seu próprio alimento e liberam gás oxigênio para o ambiente. Então nesse processo aí, de produção de alimento feito pelos seres fotossintetizantes, além da produção de açúcar, também ocorre a liberação de O2 para o ambiente, que vai ser utilizado por seres aeróbios. Então as plantas e as algas necessitam de energia luminosa, proveniente principalmente do Sol, gás carbônico proveniente da atmosfera e água, e sais minerais que vai ser absorvido aí do solo. Mas a energia luminosa vai fazer a união desse gás carbônico e da água, liberando aí o oxigênio e produzindo glicose. Então as plantas e as algas produzem na fotossíntese o gás oxigênio, o O2, que é liberado para a atmosfera, e a glicose, que vai servir de alimento para as plantas. Essas plantas vão usar essa glicose, esse açúcar, para retirar a energia necessária para o seu metabolismo e também para o crescimento e para a produção de novas células, incorporando então esses açúcares, essa energia nas suas células e deixando aí disponível para os seres herbívoros, para os demais seres retirarem desses seres fotossintetizantes a matéria. Os maiores produtores de oxigênio nos ecossistemas aquáticos vão ser as algas e as cianobactérias, e no ambiente terrestre vão ser as plantas. Você já deve ter ouvido falar aí que o Amazonas, a floresta amazônica, é o pulmão do mundo, A gente ouve falar isso muito em Fantástico, em programas da Rede Globo, em programas jornalísticos, até mesmo em revistas. Está totalmente errado esse termo, A floresta amazônica não é o pulmão do mundo, porque as florestas produzem oxigênio. E a função do pulmão é o quê? É absorver o oxigênio. Mas se fosse considerar a questão da produção do oxigênio, esse termo pulmão do mundo quer dizer que todo o oxigênio liberado para a atmosfera seria produzido pelas plantas. Na verdade isso é errado, porque o que as plantas produzem durante a presença de luz, elas vão consumir no processo aí de respiração celular à noite, também durante o dia. Então praticamente tudo que as plantas produzem de oxigênio, elas consomem no processo de respiração celular. Então, se os verdadeiros produtores de oxigênio
para a atmosfera, para os seres aeróbios, são na verdade as algas e as cianobactérias que vivem dentro de ambientes aquáticos. Vou ter no ambiente aí seres produtores, consumidores e seres decompositores. Os seres produtores são aqueles seres capazes de produzir o seu próprio alimento. São chamados também de seres autótrofos. Vão ser aí, no caso, as plantas, as algas e as cianobactérias. Os produtores, então, são os primeiros seres vivos de uma cadeia alimentar. São a base da cadeia alimentar, são aí os produtores. Os consumidores são os seres incapazes de produzir o seu próprio alimento. Seres incapazes de produzir o seu próprio alimento são chamados também de seres heterótrofos. São os seres que não fazem fotossíntese. Nesse caso, eu vou ter aí consumidores primários, que geralmente são herbívoros, consumidores secundários, que geralmente se alimentam de seres herbívoros, e consumidores terciários, que são seres que se alimentam aí de consumidores secundários. Aqui no lado tenho aqui, né, os produtores, que vão servir de alimento aí para a lagarta, né, que vai formar a borboleta, que serve de comida para os sapos, né, que vão ser seres consumidores secundários, e esses sapos servem de alimento aí para o consumidor terciário, que são as serpentes, e o gavião pode vir e comer a serpente, transferindo assim a energia que foi absorvida aqui pelos produtores, né, por essa cadeia chamada de cadeia alimentar. Além disso, eu vou ter aí os seres decompositores. Os seres decompositores são os fungos e as bactérias. A função dos fungos e das bactérias no ambiente é liberarem, né, o CO2 e sais minerais que vão ser usados novamente pelas plantas. Então, os seres decompositores vão se alimentar principalmente da matéria morta, matéria orgânica morta, decompondo essa matéria, liberando gás carbônico, água e sais minerais para o ambiente, fazendo assim, né, a reciclagem da matéria. São os principais tipos, né, de decompositores aí, os fungos e as bactérias, que vão fazer esse trabalho aí de lixeiros da natureza, na verdade não de lixeiros, mas sim de recicladores da matéria orgânica na natureza. Os consumidores vão ser classificados como consumidores detritívoros, que são aqueles seres que se alimentam de detritos, como por exemplo as minhocas. Os seres consumidores hematófagos, que se alimentam de sangue, como por exemplo, né, o Anopheles, o Aedes aegypti, o morcego, o carrapato, que se alimentam de sangue. Os carnívoros, que se alimentam da carne de outros animais. Os herbívoros, como o coelho, né, a lagarta, que se alimenta de vegetais. E os onívoros, como nós, e os cães também, né, mas principalmente nós, os cães, estão sendo adaptados aí, mas na natureza eles são principalmente carnívoros, né, mas nós somos onívoros, ou seja, nos alimentamos de tudo, onis, tudo, voros, comer tudo, nos alimentamos de tudo. Então essas são as principais classificações aí dos consumidores. Eu vou ter aí a cadeia alimentar dentro de um ecossistema. A cadeia alimentar pode ser entendida aí como as relações alimentares, né, que resultam em transferência de matéria e energia de um ser vivo para outro. Dentro dessa cadeia alimentar eu sempre vou ter o produtor, que vai fazer fotossíntese ou quimiossíntese. Eu vou ter os consumidores primários, que se alimentam diretamente dos produtores, os consumidores secundários, que se alimentam aí dos consumidores primários, e os consumidores terciários, que podem se alimentar tanto de consumidores secundários quanto de consumidores primários. Além disso, eu vou encontrar também aí dentro de uma cadeia alimentar, né, na base lá, se alimentando de todos quando morrem, os decompositores, que são fungos e bactérias que vão fazer aí a decomposição da matéria orgânica, liberando essa matéria orgânica em CO2, em gás carbônico, água e sais minerais, permitindo que esses átomos sejam novamente, né, reintroduzidos na cadeia alimentar através da fotossíntese.
Aqui mais um exemplo de cadeia alimentar, né? Aqui na cadeia alimentar terrestre, eu vou ter os seres produtores, que servem de alimento para os herbívoros, consumidores primários, que servem de alimento para os consumidores secundários, que servem de alimentos para os consumidores terciários. Quando ambos morrem, ou quando eles defecam, todo esse material, né, as fezes, os corpos, as folhas, os frutos que caem, né, vão servir de alimento para os decompositores, que vai fazer a decomposição dessa matéria, reintroduzindo esses átomos, né, na cadeia alimentar. Aqui eu tenho um exemplo de cadeia alimentar marítima, né, onde eu vou ter o fitoplâncton, né, e o zooplâncton, mas principalmente o fitoplâncton, né, que são algas microscópicas e algas macroscópicas, que servem de alimento aí para o grill, e esse grill vai servir de alimento para peixes maiores. Esses peixes maiores servem de alimento para peixes maiores ainda, como o salmão, por exemplo, ou o bacalhau, e esses outros vão servir de alimento para os tubarões, né? E todos esses, quando morrem, vão ser, né, decompostos aí pelos seres decompositores, que vai reintroduzir os seus átomos aí na cadeia alimentar. Aqui eu tenho, né, mais um exemplo de cadeia alimentar aí terrestre, nesse caso, onde eu vou ter uma planta que vai estar fazendo fotossíntese, absorvendo a luz solar, produzindo células, crescendo. Essas células vão servir de alimento para o gafanhoto. Esse gafanhoto vai ser um consumidor primário, né? A planta é um produtor, o gafanhoto consumidor primário. Esse gafanhoto serve de alimento para o sapo. Esse sapo serve de alimento para a cobra. Essa cobra pode servir de alimento para o gavião. E ambos, quando morrem, né, vão ser decompostos aí, né, pelos seres decompositores. A gente olhando aqui, nós temos essa seta aqui que vai indicar a matéria e a energia que é transferida, né, de um elo para o outro da cadeia alimentar. E essas setas aqui em cima simbolizam o que? A energia perdida e a matéria perdida através de fezes, de dejetos, né, que vai ser liberado para o ambiente, não sendo transferido então para o próximo elo. Aqui eu tenho uma teia alimentar. A teia alimentar é mais complexa. A gente pode entender a teia alimentar como um conjunto de cadeias alimentares interligadas, né, e que interagem aí dentro de um ecossistema. Nesse caso, eu tenho a teia alimentar aí, aqui do Pantanal, né, uma teia alimentar terrestre, onde eu vou ter aí produtores, né, como as plantas, que vão produzir sementes e frutos, o veado campeiro, que vai se alimentar dessas plantas, né, o macaco, que se alimenta dessas plantas, o tucano, o gavião, né, a onça pintada vai estar se alimentando dos demais seres, um jacaré também, fechando aí uma rede, né, chamada de teia alimentar, que é um conjunto de cadeias alimentares. Aqui eu tenho uma teia alimentar aquática, né, onde eu vou ter aí, né, todo um complexo aí de cadeias alimentares formando essa teia alimentar. Também aí com produtores, consumidores primários, secundários e terciários e os decompositores. Resumindo então, a cadeia alimentar, né, vai ser aí toda essa relação entre os seres vivos de um ambiente, onde ocorre a transferência de matéria e energia aí de um elo para o outro aí, né, da cadeia alimentar. Então, ó, tudo que existe e vive precisa ser cuidado para continuar a existir e viver. Uma planta, um animal, uma criança, um idoso e o planeta Terra, né? A preservação do planeta Terra está em nossas mãos. Então agora, pessoal, é só vocês estudarem, reverem essa aula, lerem um capítulo aí, né, fazerem as suas anotações, que com certeza vocês irão tirar uma excelente nota aí nas provas. Um forte abraço e até a nossa próxima videoaula.